Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conavet 2017. Meu nome é Carlos Alberto Ventura, eu sou médico veterinário anestesiologista e hoje vamos abordar o tema de quando vetar uma cirurgia. Esse tema foi escolhido justamente porque a um determinado momento da nossa carreira de anestesista a gente vai precisar lidar com ele. Esse tema é muito importante, principalmente para quem está começando na especialidade, porque em algum momento a gente vai ter que tomar essa decisão de quando vetar um procedimento. É muito comum achar que um grande veterinário com um excelente anestesiologista é aquele que vai saber anestesiar qualquer tipo de paciente em qualquer tipo de ocasião. Mas mais importante disso que a gente aprende com o tempo é que existe a melhor hora de fazer esse procedimento. Então essa tomada de decisão tem que ser muito sábia e a gente tem que saber o momento de fazer. Aquela frase vale para a gente também. São vários anos para se formar, vários anos para ter especialidade, mas a gente necessita de muito mais tempo para ter a sabedoria de quando vetar ou não esse procedimento. Então é lógico que a gente espera que, quem dera, né, se o mundo existisse esse mundo perfeito. Qual seria esse mundo perfeito na anestesiologia e no nosso ambiente perioperatório? Que a gente tivesse as condições ideais para realizar esse procedimento. Que o paciente chegasse para a gente já em condições perfeitas, que a nossa função fosse simplesmente ficar no nosso local e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, com uma equipe completamente capacitada, com um ambiente preparado para isso, com o pré-operatório sendo bem feito e com o pós-cirúrgico sendo bem assistido. Mas infelizmente, dependendo da realidade de cada um ou do centro que a pessoa atua, essas condições ideais elas são um pouco utópicas. É o que a gente vai abordar durante a nossa conversa hoje. Quais são os fatos que eu, Carlos Alberto, como anestesiologista, me fazem vetar um procedimento, sendo encaminhado para essa cirurgia, o que na minha opinião são tópicos que eu vou levar em consideração na hora de não levar o paciente para a mesa naquele determinado momento. Então, a maioria das vezes, a responsabilidade do sucesso ou do insucesso da cirurgia, principalmente do insucesso no caso, pode cair nas costas do anestesista. Quem nunca ouviu a frase, né, que se morrer, a culpa é do anestesista? Então, realmente a responsabilidade daquele período pré-operatório, transoperatório e no pós-cirúrgico recai todo sobre o anestesiologista. Então, cabe a nós a tomada de decisão se aquele momento é realmente o ideal para a gente entrar para o procedimento cirúrgico. Ou se não, se a gente vai precisar tomar alguma medida antes para garantir a nossa maior segurança, o nosso maior respaldo. Porque hoje em dia a gente vive na era do processo jurídico, o proprietário, ele hoje em dia está muito atento aos seus direitos, sabe muito seus direitos. Então, através disso, a partir do momento que ele se entende lesado, a gente abre caminho para ter ação de processos judiciais, principalmente. Então, a responsabilidade disso tudo recai sobre o anestesista. Então, voltando na nossa responsabilidade, o que realmente é a nossa responsabilidade? O que a legislação fala, o que o nosso conselho fala, o que o Código de Ética preza para a gente realizar? Não tem nada a ver com o juramento, aquela que a gente faz quando forma, quando o pessoal tenta jogar na nossa cara, você fez o juramento, você tem que salvar meu animal, que não fala nada disso. O juramento nada mais diz que a gente tem que zelar pela saúde e bem-estar dos animais, promovendo o desenvolvimento sustentável, assim eu juro. Então, pelo juramento, não tem nada que nos obrigue a fazer uma cirurgia, a realizar a anestesia naquele momento. Mas voltando ao capítulo 1 dos princípios fundamentais do nosso Código de Ética Profissional, do médico veterinário, aqui no artigo 1º ele fala que a gente deve exercer a nossa profissão com o máximo de zelo e o melhor da nossa capacidade. Então é tudo isso que a gente vai conversar hoje. E além disso, aqui no capítulo 3, que é reservado aos nossos direitos, no artigo 7º, é direito do médico veterinário escolher livremente os nossos clientes e pacientes, com exceção dos seguintes casos, que seriam casos de emergência, onde há risco de vida do animal ou do homem. Então, para começar justamente a esclarecer um pouquinho essa legislação, a gente tem que levar em consideração a nossa nomenclatura.
os tipos de cirurgia e como elas se inserem nessa legislação. O que é a cirurgia eletiva? Então, a cirurgia eletiva que está dentro daquele mundo ideal é onde a gente tem que tentar encaixar. É aquele paciente que a gente vai escolher o melhor momento para estar realizando a cirurgia dele. É um paciente que ele já foi examinado por um clínico, bem examinado, já foi coletado todo o exame perioperatório, aquele animal já foi estabilizado, ele chegou para a gente com o proprietário ciente, consciente, com o risco cirúrgico assinado, nas melhores condições possíveis, no dia ideal, na temperatura ideal, na pressão ideal, com tudo perfeito. É a tendência que essa cirurgia, o pós-cirúrgico, também seja acompanhado da forma mais adequada. Aí surgem esses dois termos, que seria a urgência e a emergência. No nosso código de ética, voltando, ele fala que nos casos de emergência, a gente já não pode escolher o paciente, já é nossa obrigação atuar. Então, o que diferencia a urgência da emergência? A urgência é aquele procedimento que a gente tem que intervir no exato momento, senão o risco de perder o animal é muito grande. A emergência a gente já tem um tempo maior. O procedimento vai necessitar ser realizado, mas a gente tem um período para tentar estabilizar esse paciente, para tentar melhorar um pouco essa condição para o paciente estar para a cirurgia. Então, diferencia da urgência aquilo. A urgência é aquele paciente que vai chegar, que vai dar entrada no bloco cirúrgico e a gente vai precisar providenciar tudo quase que num momento. Entrega o risco cirúrgico para o proprietário assinar na recepção enquanto você está fazendo, já manda providenciar a bolsa de soro, preparar fluido, enquanto isso o paciente está na sua frente, você faz o acesso, é aquele procedimento que a gente não consegue esperar. E a emergência eu consigo planejar, aquela cirurgia que o animal ele tem que ser operado ou no dia, ou nas próximas horas, mas eu vou conseguir um tempo para deixá-lo nas melhores condições, vou conseguir coletar um exame de urgência, recuperar a hidratação, corrigir os desequilíbrios eletrolíticos, para assim tentar chegar um próximo do ideal para a cirurgia. Caso ele não chegue nessa cirurgia, nesse momento ideal, a gente tenta estabilizar até o momento que ele consegue. A partir do momento que ele estiver mais estabilizado, vai ser o nosso momento ideal de entrar para a cirurgia. Então é muito importante, nesse período, principalmente os pacientes da emergência, eles serem estabilizados. Então, hoje em dia a gente vai depender desse corpo clínico fazer esse primeiro atendimento, e o anestesiologista já pode atuar também, correndo atrás dos exames, ver se está tudo bem, o que vai precisar, já imaginando a cirurgia que não tem como fugir. Então, o que a gente vai precisar, pensando sempre lá na frente. Já tenho bolsa de sangue, eu tenho a fluido necessária, eu tenho os vasoativos, os inotrópicos. Então, tudo já tem que estar em mão para a gente corrigir, para entrar com o paciente no melhor momento possível. Então, voltando naquele primeiro momento, nos tópicos que eu falei que vetaria as cirurgias, o primeiro que a gente tem que considerar é o risco cirúrgico. O risco cirúrgico, sinônimo dele também é consentimento informado. Nada mais é que a manifestação impressa da autonomia da vontade de autorizar ou não a realização do procedimento, por nós médicos veterinários. É onde o proprietário vai formalizar por escrito tudo que foi informado para ele verbalmente. A nossa função como médico veterinário, como anestesista, que é sanar todas as dúvidas dos proprietários, esclarecer com informações claras e precisas todo o procedimento, os riscos, as vantagens, as desvantagens, os custos, todas as dúvidas que o proprietário possa ter, a gente tem que tentar formalizar isso de forma escrita para o proprietário vir assinar depois. Não é obrigado necessariamente listar todos os riscos imponderáveis, que são aqueles riscos raros, raríssimos, que incluem reação ao látex do catéter, qualquer risco que não seja da nossa rotina. A gente tem que passar principalmente as informações essenciais. O proprietário ele tem que saber que qualquer procedimento cirúrgico, qualquer procedimento anestésico tem um risco, que aquele risco pode levar a tal coisa, e essas coisas o proprietário tem que estar ciente disso.